Fala Reds, eu sou Felipe Salles e está no ar mais um vídeo da Liverpool Brasil News. No episódio de hoje, falaremos sobre a goleada do Liverpool diante do West Ham pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa. Antes de tudo, peço que se inscreva no canal, deixe o seu like e comente um feedback do nosso conteúdo abaixo. É muito importante saber a opinião de todos sobre o Liverpool e também sobre o nosso conteúdo. Então vamos para o vídeo. Nesta quarta-feira, os Reds receberão os Hammers em Anfield pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa. Mesmo saindo atrás do placar e com um time reserva, os comandados de Arne Slot conseguiram se encontrar no duelo e venceram por 5-1, garantindo assim a vaga para as oitavas de finais da competição. Os gols foram de Diogo Jota, Mohamed Salah e Cody Gakpo. Tanto Jota como Gakpo balançaram as redes duas vezes. Nas oitavas, o Liverpool enfrentará o Brighton. O jogo acontecerá fora de casa e no final do mês de outubro, então tem praticamente um mês para que seja realizado essa partida e a gente espera que pelo menos esteja com o elenco todo saudável e é bem provável que o Elliott esteja de volta e recuperado de sua fratura no pé. Sobre o jogo. Os Reds iniciaram a partida com maior posse de bola, mas pouco criavam perigo aos Hammers. A primeira chegada foi do West Ham. Todibo ganhou a disputa aérea em uma bola parada e cabeceou para fora. Na sequência, foi a vez de Bowen finalizar e Kelleher defender. Aos 21 minutos, depois de um bate e rebate, Endo tentou afastar uma bola perdida dentro da área, ela bateu em Quansah e morreu no fundo do gol do Liverpool, 1-0 para os londrinos. Os comandados de Arne Slot reagiram logo em sequência. Aos 25 minutos, em boa troca de passes do ataque dos Reds, Gakpo cruzou, Chiesa finalizou de voleio e Jota desviou para emplacar o placar. Na sequência, em mais uma trama ofensiva do Liverpool, Bradley cruzou, Gakpo bateu e a defesa desviou para fora. Já na volta do intervalo, Jones fez uma arrancada bem lenta inclusive, tabelou com Gakpo e deixou Jota na cara do gol. O português não desperdiçou a chance e virou a partida aos 50 minutos. Instantes depois, foi a vez de McAllister encontrar um belo passe para Jones, o inglês finalizou e Fabianski fez uma grande defesa. O West Ham até respondeu com Soler, mas Kelleher espalmou para fora. Logo em seguida foi a vez de Antônio, o jamaicano finalizou e Kelleher fez um milagre. No rebote, Kilman escorregou e desperdiçou uma grande chance. Como diz o ditado, quem não faz toma, e foi realmente isso que aconteceu. Aos 74 minutos, Salah aproveitou uma bola rebatida na área e encheu o pé para marcar o terceiro do Liverpool. Momentos depois, McAllister arriscou de fora da área, Fabianski fez outra defesa e a bola desviou na trave. Após esse lance, Álvares foi expulso devido ao segundo cartão amarelo e o West Ham tentava se segurar na defesa e se aproveitar do contra-ataque. Então, em um erro de passe do Bradley, Summerville arrancou, mas chutou para fora e essa foi a única chance do West Ham após a expulsão. Na reta final da partida, o Liverpool conseguiu anotar o quarto e o quinto gol com Gakpo. O quarto saiu após uma tabela com Nunes, Gakpo finalizou da entrada da área, e o quinto surgiu depois de uma dividida em um drible diante Kudus. Gakpo finalizou da entrada da área novamente e deu números finais à partida. Partindo para a análise tática, o Liverpool iniciou o jogo num esquema bem diferente. Na verdade, ele até foi utilizado durante a pré-temporada, mas isso por ausência de jogadores. Dessa vez realmente foi escolha do Slot para descansar alguns atletas do meio campo. Então o Liverpool jogou num 4-2-4 com o Jota e o Darwin Núñez atuando como uma dupla de atacantes. O Jota um pouco atrás de Núñez, então ele fazia uma espécie de camisa 10. E o ataque do Liverpool era formado por Gakpo pelo lado esquerdo, Chiesa pelo lado direito e Núñez de centroavante. De início, o Liverpool conseguiu controlar bastante o ritmo do jogo, teve muita posse de bola, mas não conseguia criar. Acredito eu que a maior influência desse problema era a questão do meio-campo, porque mesmo o Jota sendo um meio-campista na teoria dessa escalação, jogando como um 10, ele não tinha característica de recuar para armar jogadas ou de buscar alguns passes ofensivos da intermediária de defesa. Então o Liverpool estava muito estático. O próprio Endo, o Jones, eles demoraram um pouco para entrar no ritmo do jogo e entenderem quais eram as suas funções.
Então, mesmo com a posse de bola, o Liverpool não conseguia criar, e isso deu oportunidade para o West Ham, crescer na partida, principalmente nas bolas paradas, e buscar incomodar a defesa dos Reds, que tinha Quansah, que não estava num bom dia. Ele praticamente errou tudo que tentou. É aquele dia, um dia azar mesmo, ele poderia tentar fazer qualquer coisa que tudo daria errado. Foi exatamente isso que aconteceu na partida do Quansah. O Kelleher fez um bom jogo e o Joe Gomez foi Joe Gomez como a gente sempre conhece. Mas o West Ham não conseguiu se aproveitar dessa fragilidade da nossa última linha defensiva e também da superioridade que eles tinham no meio campo. Então eles até marcaram numa jogada de bola parada, onde acabou saindo um gol contra pela fatalidade de um desvio do Quansah após um chute do Altaro Endo, mas o Liverpool conseguiu controlar o ritmo da partida após sofrer o gol. A equipe não ficou nervosa por estar atrás do placar, já passou por essa situação em alguns momentos nessa temporada e conseguiu reverter no jogo contra o Milan especificamente. Então é algo que essa equipe está acostumada, tanto da última temporada como para a atual, e foi realmente isso que aconteceu. O Liverpool começou a se estabelecer, empatou o jogo, voltou no segundo tempo colocando a virada no placar, só que aí novamente o West Ham assumiu as rédeas do jogo e o Liverpool sofreu bastante para conseguir criar jogadas e não estava dando muito certo essas jogadas do meio campo, essas alternativas de movimentação. Então o Liverpool só conseguiu um alívio durante a partida quando o Salah entrou e fez o terceiro gol, e aí o jogo mudou praticamente. O West Ham foi para cima com tudo, deixou espaço, tanto que o Álvares foi expulso, e depois da expulsão foi um show de Cody Gakpo, que fez 20, 30 minutos impecáveis, anotando 2 gols, distribuindo dribles, criando jogadas, e realmente foi impressionante a atuação dele. Algo que eu gostei bastante, principalmente no primeiro gol, foi a movimentação do nosso ataque, porque o gol saiu de uma jogada muito bem construída. É claro, não tinha VAR, bem provável que o Jota estava impedido ou o Gakpo no início da jogada, enfim, não tinha VAR nesse jogo da terceira fase da Copa da Liga, então o gol foi validado, mas a construção da jogada foi muito boa, porque a bola passou nos pés de todos os atacantes do Liverpool. Então teve o Gakpo iniciando a jogada, o Jota iniciando a jogada, a bola passou pelo Núñez, passou pelo Gakpo, pelo Chiesa e terminou no Jota fazendo o gol. Então é algo muito legal que a gente pode ver como característica dos times de slot, que é todo mundo do ataque participando, do meio campo e o ataque sempre entrando na área e dando opções para finalizações. Então, sempre que o Liverpool chega na intermediária ou no fundo do campo para realizar cruzamentos, a área está ocupada por no mínimo 3 ou 4 jogadores, quando não tem mais, ou alguns jogadores dando opção na entrada da área, na intermediária, para que seja reiniciada a jogada ou para tentar chutes de média distância. Isso é uma característica dos times do neerlandês. A gente já percebeu isso no Feyenoord na temporada passada, em outras equipes que ele comandou, como o Zwolle. Ele sempre exigiu de seus atacantes e seus meio-campistas ocuparem a área e dar opções durante a fase final de criação de jogadas. Então o Liverpool tem essa característica, ele cobra sempre, principalmente do Szoboszlai, que participe cada vez mais de gols e assistências. Então é algo que a gente pode ficar de olho para a continuidade da temporada, ainda mais por ser uma equipe reserva, assim que a gente pode dizer, que jogou diante do West Ham e estava com as mesmas características da equipe principal, da equipe titular. Então a gente vê que é algo cobrado pelo treinador, é uma estratégia, é um princípio, é algo que a gente pode observar e entender que vai acontecer muitas vezes na temporada. Indo para as análises individuais, começando sempre pelo goleiro, nesse caso foi o Kelleher, o titular. A minha nota para ele é 8, fez um jogo muito seguro, quando exigido defendeu os chutes e finalizações que foram difíceis. É um goleiro muito seguro, como a gente sempre fala. A questão é ritmo, então sempre quando ele faz uma sequência, ele consegue entregar bons resultados, boas performances, mais do que quando ele joga esporadicamente. Então essa sequência de 2 jogos ele tá indo muito bem. É provável que ele seja o titular no sábado diante o Wolverhampton, já que o Alisson ainda não se recuperou totalmente. Então a minha nota para ele é 8, foi uma partida segura e não tem muito o que dizer do desempenho do Kelleher. Partindo para a lateral direita, o titular foi o Conor Bradley. Ele fez um jogo ok,
Na defesa ele não teve tanto trabalho assim, porque o Summerville, que estava jogando daquele lado, não teve um dia dos mais inspirados, então ele não incomodou tanto defensivamente. Fez um jogo ok no apoio, poderia ser melhor. Também tem a questão do Chiesa, que estava jogando do lado dele e não tem ainda o entrosamento. Chiesa também ainda está entrando no ritmo da equipe, entendendo como funciona o sistema e os próprios companheiros. Então foi um jogo bem ok do Bradley, nada para se destacar e também não tem nada para criticar, uma nota 8 para ele. Por outro lado, partindo pelo Quansah, que forma a dupla de zaga com o Gomes, ele fez um jogo muito complicado. Eu quero dizer que realmente tudo que ele tentou ele errou. Não foi por culpa dele, foi mais por azar. A maioria dos lances que ele tentou tirar ou afastar ou fazer alguma coisa diferente acabava batendo a bola nele, ou ele acabava dando azar na movimentação corporal. Enfim, a minha nota para ele é 7,5. Fez o gol contra, não teve culpa, mas é um zagueiro de muito potencial e muito bem qualificado para exercer essa função. E acredito que nos próximos jogos, principalmente com sequência de partidas, ele vai conseguir desempenhar o melhor futebol dele, e a minha nota para ele é 7,5. Gomes fez um jogo ok, mais um jogo de Joey Gomes, sujeito a raios e trovoadas. A minha nota para ele também é 7,5, não tem muito o que dizer. Na lateral esquerda, o titular foi o Tsimikas. Ele fez um jogo bem ok, bem agradável, assim. Ele estava dando muitas opções na fase ofensiva para o Gakpo e também enganando a marcação quando o Gakpo pegava a bola, seja para dar linha de passe ou pelo menos para realizar essa movimentação para confundir a defesa. Teve um lance em meados do segundo tempo que ele acabou se confundindo com o Gomes e quase entregou um gol, mas não aconteceu nada, ainda bem. Então a minha nota para ele é 7,5 pro Tsimikas. Acredito que foi um jogo ok dele. O meio-campo, como eu havia dito na análise geral, o time demorou um pouco para encontrar o ritmo do jogo e os meio-campistas entender quais eram as suas funções dentro desse esquema. O Lautaro foi o volante titular, ou um dos pivôs, como a gente vem dizendo. Ele iniciou mal a partida, mas aos poucos foi entrando no ritmo do jogo, conseguiu marcar bem, defender bem, dar boas linhas de passe e também pressionar os adversários, parar jogadas com faltas quando era necessário. A minha nota para ele é 8, um jogo bem ok dele. Ao lado dele, quem formou o outro pivô da dupla, né, quem formou o duplo pivô, foi o Jones. Jones fez um jogo assim que me pareceu que ele estava sentindo muito o ritmo da partida ou a falta de ritmo de jogo. Ele veio de uma lesão na reta final da pré-temporada e também não vem atuando tanto nesses primeiros jogos sob comando de Arne Slot, mas ele sentiu bastante o ritmo do jogo. A principal participação dele foi no gol do Jota. Ele fez uma arrancada bem estranha porque foi lenta pra caramba e a defesa do West Ham não conseguiu tirar a bola dele, foi levando da intermediária defensiva até a entrada da área adversária com uma facilidade e também trombando com todo mundo. Fez uma tabela e encontrou um ótimo passe para o Jota. Só por esse lance a nota já aumenta um pouco, então 8,5 para o Jones, mas é claro que tem muito para melhorar. Ele comete alguns erros ainda bem juvenis, podemos dizer assim, mas também existe essa questão toda da falta de ritmo de jogo e da sequência que ele não tem na equipe titular, então isso prejudica bastante o jogador, principalmente no meio campo. Indo pro ataque, o famoso futebol total, começando pela ponta esquerda, Cody Gakpo foi o melhor em campo. A minha nota para ele é 9,5. No final do jogo, assim, nos últimos 30, 20 minutos, ele fez tudo que ele poderia, literalmente fez chover, gols, dribles, criações de jogadas, ultrapassagens, tabelas, escolhendo sempre as melhores alternativas do campo para que pudesse incomodar a defesa adversária. Então gostei bastante do Gakpo e bastante dessa nova versão dele, que é um Gakpo bem objetivo, que ele não tem vergonha de pegar a bola, cortar para o meio e chutar de qualquer lugar, ou pegar a bola, cortar para o meio, encontrar um passe, um cruzamento. Realmente a principal característica dele é essa, então vejo que quanto mais ele insistir nisso é melhor, porque vai potencializar o seu jogo. E mesmo que seja algo repetitivo, mas é um movimento, um fundamento que vem dando certo, então não tem motivos para ele parar. Então a gente torce para que o Gakpo mantenha uma regularidade e colecione atuações desse nível, assim como foi diante o Milan, porque ele será muito importante.
e ainda tem uma concorrência bem bizarra junto ao Luiz Dias naquela posição, então um acaba elevando o nível do outro. A minha nota para ele foi 9,5. Continuando no ataque, Diogo Jota fez 2 gols. No primeiro tempo ele estava meio sumido até fazer o gol, depois ele conseguiu se movimentar bem, dar boas oportunidades de passe. No início do segundo tempo, quando ele anotou o segundo gol, ele já veio bem melhor para a partida e muito mais participativo. A minha nota para o Jota é 9, gostei muito da maneira como ele foi se adaptando à posição, de como ele foi encontrando os espaços nas costas do Núñez, porque o Núñez jogando de centroavante, ele acabava levando a defesa e confundindo a movimentação. Então o Jota, que é um atacante muito inteligente nessa leitura de espaço e que ataca a última linha muito bem, ele conseguiu se aproveitar disso, e já que o Núñez estava marcado, sempre tinha um espaço para ele. Nota 9 para o Jota. Darwin Núñez fez um jogo meio sumido, assim podemos dizer, ele não pegou tanto na bola. A questão dele foi mais a movimentação, pelo menos o que me chamou a atenção foi esse aspecto, porque ele recuava para combater, para tentar pressionar, fez 5 desarmes no jogo, mais uma vez ele se destacando nesse quesito, mas realmente ele não finalizou pro gol, é algo bem esquisito da gente olhar para o centroavante e ele não finalizar. Mas a questão tática e de movimentação ele foi bem importante, seja para dar espaço para o Jota, para o próprio Chiesa e até para o Gakpo. Ele tem um entrosamento muito interessante com o Gakpo, inclusive deu uma assistência. O terceiro gol, o segundo gol do Gakpo, o primeiro gol do Gakpo, o quarto do Liverpool foi assistência do Darwin. Então realmente tem esse entrosamento. O Darwin fez o pivô no jogo, no primeiro gol da partida, que foi o do Jota, onde eu comentei sobre a movimentação do ataque. Então realmente, taticamente ele foi importante, poderia ter se movimentado melhor para receber passes propensos a finalizações. Ele não conseguiu, ficou encaixotado na defesa, mas a sua movimentação acabou sendo importante para que os outros atacantes pudessem finalizar e criar jogadas. A minha nota pro Darwin Núñez é 8,5 com assistência. Falando de Federico Chiesa, ainda é um jogador que está sentindo a falta de partidas. Ele ficou muito tempo parado por conta do final da temporada, e aí ele não conseguiu jogar amistosos pela Juventus, que já não contava com ele. Então ele não está com um ritmo ideal, está ganhando minutos aos poucos, atuou pela equipe Sub-21 durante a data FIFA, já fez a sua estreia, agora estreia como titular em Anfield, deu uma assistência para o primeiro gol. Então tem sido importante esses minutos para ele. Ele já demonstrou que pode ser um jogador importante vindo do banco, tanto que no último jogo ele acertou uma bola na trave, nesse ele deu uma assistência, e a gente torce para que ele consiga pegar esse ritmo o mais breve possível e ser consistente para ajudar a equipe nos momentos que a gente necessitar, seja para rodar o elenco ou até mudar o ritmo de uma partida que esteja truncada. A minha nota para ele é 8,5. Falar das substituições, aos 59 minutos saíram Diogo Jota e Chiesa para os lugares de McAllister e Quansah. Quando o McAllister entrou, ele fez essa posição de duplo pivô, como ele vinha atuando ao lado do Gravenberch. Dessa vez ele jogou do lado do Lautaro Endo, e o Jones partiu para a posição de 10. Então voltamos àquele esquema que estava sendo utilizado, o 4-2-3-1, em todos os últimos jogos de Arne Slot, é algo que a equipe já está mais acostumada. McAllister teve uma finalização muito perigosa, que o Fabianski desviou e a bola bateu na trave, mas ele fez uma partida discreta na questão do terço final da equipe, porém ele foi bem na marcação e também para segurar a bola nos momentos que a equipe não precisava atacar. Eu gostei de como ele entrou, a minha nota para ele é 8, fez um jogo bem ok, nada que a gente possa chamar atenção, seja pro lado bom ou pro lado mal. Entrou junto com o Maka foi o Salah, e o Salah entrou muito bem na partida. Ele realmente definiu os rumos do jogo, porque no momento que o Liverpool vencia por 2-1, o West Ham ainda acreditava que poderia empatar ou até virar o placar novamente, mas não foi isso que aconteceu. O Salah entrou e nos primeiros toques na bola ele já fez o terceiro gol, que deu números não números finais, mas assim, deu para o Liverpool a oportunidade de controlar o placar com uma maior vantagem e também uma maior segurança para não se preocupar com algum erro ou alguma eventual jogada que o West Ham pudesse empatar, e aí seria uma pressão enorme para cima dos jogadores do Liverpool. A minha nota para o Salah é 8,5. Aos 82 minutos entraram o Andrew Robertson no lugar do Tsimikas,
e Tyler Morton no lugar do Wataru Endo. Ambos não pegaram muito na bola, não tem muito o que dizer sobre a atuação deles, então é só pontuar que eles entraram e conseguiram pelo menos garantir o resultado. Agora falando de Arne Slot, eu gostei muito da maneira como ele armou a equipe. Foi bem audacioso nessa questão de escalar o time com 4 atacantes, mas pela questão da minutagem a gente vê que realmente sem o Elliott não existe outro jogador além do Szoboszlai, claro, que foi descansado nesse jogo, que poderia atuar ali como um 10. O McAllister poderia fazer essa função, mas também precisava de descanso, então a solução foi colocar 4 atacantes e alternar esse esquema de 4-2-3-1 para 4-2-4, enfim, foi bem corajoso disso, ainda mais enfrentando uma equipe de Premier League que mesmo com o início muito ruim na temporada, é uma equipe qualificada como é o West Ham. O placar não condiz muito com o que foi o jogo, então se a gente parar para analisar o desempenho das duas equipes, foi um jogo até que equilibrado. Em alguns momentos o Liverpool teve a superioridade e o West Ham também teve seus momentos, claro, não foram tantos assim, eles não conseguiram aproveitar as chances que tiveram. O Liverpool dominou a maior parte do jogo, e o Slot tem muita participação nisso, seja pela maneira como ele conduziu o preparo da equipe, o plano de jogo, porque o Liverpool sabia muito bem o que precisava fazer, principalmente na questão do Diogo Jota, como ele encontrava os espaços nas costas do Darwin. Provavelmente isso foi treinado, essa questão da movimentação do Darwin para segurar os defensores, e o Jota, como já é de sua característica, aproveitar esses espaços. Então se o Jota já consegue isso sem ter uma referência jogando ali na posição como ele de centroavante, imagina como centroavante podendo confundir os atacantes, os defensores, perdão. Então foi realmente isso que me chamou a atenção no ataque do Liverpool. Outro ponto positivo foi a minutagem que ele deu para o Chiesa. Eu disse na análise do italiano que ele precisa de tempo de jogo, e realmente é isso que o Slot está dando a ele, e a equipe em um todo na equipe como um time assim, em si mesmo se comportou muito bem. Na bola aérea o Liverpool poderia ter explorado melhor as fragilidades do West Ham, apesar da equipe ser muito alta, mas eles se posicionavam muito mal na bola aérea defensiva. No ataque o Liverpool pecou em algumas situações de criações de jogadas, seja por finalização ou até ansiedade mesmo de concluir as jogadas, e a defesa sofreu bastante, mas por questão de entrosamento e a falta de ritmo também da nossa linha defensiva. Dos 4 que começaram como titular, apenas os laterais jogam com frequência. O Gomes não vem jogando muito nessa temporada, o Quansah fez apenas o primeiro tempo diante do Ipswich Town e depois não voltou mais à equipe, então realmente a falta de ritmo atrapalha bastante. Esses jogos de Copa servem para isso, para rodar o elenco, para dar mais espaço para quem precisa e dar minutos para quem necessita de uma preparação física melhor. Então a minha nota para o trabalho do Slot nesse jogo foi 8, uma vitória bem segura, uma atuação segura, podemos dizer assim, uma vitória muito boa que dá moral, que enche a equipe de esperança, e a gente avança para a próxima rodada enfrentando o Brighton, que é um adversário que será difícil, e a gente fala sobre isso nas próximas semanas. Espero que tenham gostado do nosso vídeo, deixe seu comentário, seu like e também compartilhe com todos os seus amigos. E não se esqueçam de seguir as redes sociais da Liverpool Brasil News, e que aqui vocês nunca caminharão sozinhos.